Impotência sexual. O que há de novo para fazer a avaliação desse paciente? É muito importante a gente discutir que alguns casos que já são impotentes de longa data, que vieram utilizando várias medicações, aí é Cialis, Viagra, Levitra, outras medicações, e começam a não ter resposta. Muitas vezes é um diabetes associado a uma hipertensão que pode estar obstruindo aquelas artérias penianas e eu posso usar altas doses de medicação, um risco de efeitos colaterais e mesmo assim não ter resposta. O que a gente tem feito com esses pacientes? Existe um exame chamado ultrassom Doppler peniano, que a gente tem aqui no nosso espaço, que ele avalia como é que o sangue está chegando no pênis. E isso é muito importante, porque o nosso pênis ele é uma bomba hidráulica. O que faz o pênis ter a ereção é a pressão de sangue que chega dentro dos corpos cavernosos para fazer com que esse pênis fique rígido e preparado para uma boa relação sexual. E como é feito esse exame? Então é feito um exame sem a injeção de um fármaco, que aí a gente vai escolher qual o melhor para cada caso. Depois é injetado uma substância diretamente no pênis, injetada aqui na lateral do pênis, e é feita a avaliação após essa injeção. Qual que é o objetivo? É verificar se realmente o sangue está chegando de forma adequada no pênis. Por quê? Isso vai me ajudar a decidir se eu vou alterar a dose, se eu vou usar a própria terapia injetável que eu utilizei para fazer o teste, para devolver essas ereções para o paciente, ou, em último caso, lógico, discutir com ele a respeito de prótese peniana. Agora, o que é importante também a gente discutir em termos de novidade? Então, para esses pacientes que fizeram ultrassom Doppler, que se deram muito bem com a injeção direta no pênis, e isso pode acontecer, viu, pessoal? Muitos pacientes que vinham há meses sem ter uma ereção, eles conseguem ter uma ereção satisfatória durante o exame. Então, a mesma substância, lógico, ajustando a dose que eu utilizo para fazer o exame, esse paciente ele pode fazer em casa. E para isso, foi desenvolvido um dispositivo, que é essa canetinha, eu vou mostrar para vocês. Essa caneta, pessoal, ela é muito prática, tá? Então, aqui tem a substância, aqui tem as agulhas, e essa caneta, ela parece uma caneta utilizada para emagrecimento, tipo um Ozempic. E o que é interessante, eu tenho discutido muito isso com os pacientes. Pessoal, a gente não utiliza essas canetas com o objetivo de melhorar a nossa perda de peso, de emagrecer. A gente vai utilizar o mesmo formato, só que para a gente ter as ereções. Eu brinco e chamo essa caneta de caneta do amor, ou Love Pen. Por quê? Os pacientes adoram. Então, mais uma vez, aquele paciente que vinha sem ter as suas ereções, ele passa a ter as ereções satisfatórias utilizando, lógico, esse dispositivo ou outra forma de aplicação. Mas aí vai envolver você diluir a medicação, você vai ter que aspirar, entendeu? Muitas vezes o paciente não encontra uma agulha adequada, quer dizer, uma agulha mais grossa vai gerar dor, pode gerar hematoma, o que é muito ruim. Então essa caneta, ela já vem pronta, pessoal. Ela é muito prática. Então, durante a indicação, eu treino o paciente a como utilizar essa caneta. Ela é desmontável. Aqui eu coloco a medicação. Depois eu acoplo a agulha específica, que é super fina, como vocês vão ver agora. Então, essa aqui é a agulha. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a dose nesse visor. Então, é muito importante que realmente haja um treinamento desse paciente. Por quê? Se eu utilizar uma dose muito alta, esse indivíduo ele pode ter o que a gente chama de priapismo, o que é muito ruim.
porque ele tem que ir para o pronto-socorro, muitas vezes ele tem que fazer a reversão disso, mas até isso aqui a gente treina, tá? Então, feito isso, eu vou calcular a dose, vou colocar uma dose aleatória. A gente vai fazer a introdução na lateral do pênis, onde não tem vascularização, e aí eu vou acionar esse dispositivo e vai liberar a medicação, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui tem ajudado muitos pacientes, de repente seja o seu caso, e eu estarei à disposição aqui no espaço do Dr. Cristiano Paiva para falar sobre uma boa avaliação da sua potência e também propor para você, de repente, um Doppler peniano, para a gente avaliar melhor, falar sobre a caneta e, lógico, te ajudar a devolver sua autoestima, a sua segurança e, lógico, o seu prazer durante as relações sexuais.